No Brasil, a cada ano, cerca de 10 milhões de pessoas almejam uma carreira no serviço público. E quem está nessa busca sabe, a concorrência é enorme. Para vencer esta batalha e conquistar uma vaga, é preciso ter determinação, saber o que quer e, além do estudo com disciplina, o candidato deve ficar atento a outros pontos que vamos saber agora com o coach de carreira pública, é o Charles Peterson. Charles, obrigado pela participação, seja muito bem-vindo aqui ao Emprego e Renda. Eu que agradeço. Bom, vamos começar aqui então pelo começo. Como estudar de verdade para fazer concurso público? Então, a principal dúvida que o candidato tem é o primeiro passo. Ele quer passar em concurso público, mas não sabe por onde começar. Há muitas coisas a serem feitas. Quais, por exemplo? Por exemplo, a primeira intuição, vamos chamar assim, que o candidato tem, ele deseja estudar, Sandra, mas aí ele pensa que a primeira coisa a se fazer é começar a estudar mesmo, ou seja, sentar e começar a ler livro. Aí eu questiono para eles assim, quando a gente quer construir um prédio, a primeira coisa a se fazer já é comprar tijolo e mandar os pedreiros construírem? Quer dizer que é o planejamento, né? O primeiro passo é fazer um planejamento primeiro, senão você começa a estudar sem saber direito qual concurso que você quer ou sem saber direito como fazer o estudo ser proveitoso. Nessa hora, então, o candidato precisa o quê? De um direcionamento, né? E quem deve fazê-lo? Ele mesmo consegue fazer sozinho? Precisa de alguma ajuda? Bom, o ideal é que ele consiga fazer sozinho, porque senão ele já gasta muito dinheiro com concurso público. Geralmente, segundo pesquisas e na própria imprensa mesmo, divulgação, o candidato gasta, em média, 10 mil por mês, por ano. Uhum. Depende do concurso, lógico, depende do candidato, mas em média, tem candidato que chega a gastar 10 mil com cursinhos, livros, etc. Então, ele ainda ter que contratar profissionais para orientá-lo, o ideal é que ele consiga fazer sozinho, mas é difícil fazer sozinho. E quais são as técnicas que ajudam este candidato a obter uma alta performance, né, nos estudos e conseguir a pontuação, né, máxima, que é nessa hora o mais importante? A grande meta do candidato é todo mundo que estuda para o concurso quer passar e quer passar rápido. Uhum. Só que o processo de estudo exige um tempo. Não adianta só a pessoa querer passar rapidamente. Ela tem que considerar que nem sempre o processo em si é rápido. Ou seja, aprender a matéria, memorizar a matéria, aplicar a matéria em prova, tudo isso demanda tempo. As pessoas confundem ler com o processo de aprendizagem como um todo. O processo de aprendizagem como um todo, ele não é apenas ler. Ler até que é rápido. Só que nós temos que ler, temos que fazer exercício, temos que fazer revisão. Isso demanda um tempo. Nessa hora, a motivação do candidato tem qual peso? Você falou aí que memorizar é aconselhável, mas o que é mais importante nessa hora de prestar concurso? A memorização, ela é tão importante ou mais importante do que aprender, a aprender de fato a matéria que está sendo exigida? Eu posso dizer que memorização leva mais tempo do que para aprender. Entender um conteúdo é mais rápido. Memorizar exige mais tempo. Por quê? Porque para memorizar tem que ter repetição. Uhum. As pessoas pensam assim, cara, eu tenho um tanto de matéria para estudar, por que eu vou ficar perdendo tempo com a revisão? Só que não é perda de tempo, porque se você não faz revisão, você esquece. Então a gente tem que considerar no nosso planejamento de estudo tempo para aprender e tempo para memorizar. São coisas diferentes. Os problemas pessoais podem atrapalhar até que ponto um candidato? Exemplo, tem muitas pessoas boas, inteligentes, dedicadas, mas na hora da prova a ansiedade fala mais alto. Aí ele acerta as questões e na hora de passar o gabarito por excesso de ansiedade, ele erra o gabarito. E às vezes ele fica por 1 ponto, 2, 3 por causa da ansiedade que atrapalhou ele. Então, não só, os 3 aspectos, Sandra, principais são os aspectos do lado pessoal, tem que cuidar do lado pessoal, tem que estar relativamente equilibrado. Não adianta estudar com muito estresse, com muita ansiedade. Temos que cuidar do planejamento de estudo, que é dividir o tempo de maneira correta. E temos que usar métodos, que é de memorização e de aprendizagem. Basicamente é isso. A autoconfiança nessa hora pode ser desenvolvida, não pode? Porque se você vai fazer uma prova com autoestima baixa ou inseguro sobre sua capacidade, você, como diz o ditado, você começa a ver chifre na cabeça de cavalo. Né? Você erra questões por vacilo, você erra questões por insegurança. Agora, a grande questão é o que fazer para ter segurança? Uhum. As pessoas sabem que precisa de segurança, sabem que precisa de planejamento. Até 2005 as pessoas não discutiam muito isso não, mas de lá para cá discutem. Agora a questão é o que fazer para ter autoconfiança. Uma boa dica é, faça muito exercício, que à medida que você vai fazendo exercício, vai acertando eles,
você vai gerando uma sensação de que você vai conseguir. E isso gera confiança. Pois é, o que fazer, como fazer, são questões que parecem que não terem respostas, né? São vários segredos, digamos assim. Mas nós sabemos que o senhor desenvolveu uma metodologia para todas essas questões, para essas pessoas que precisam desse tipo de ajuda. Qual que é a eficiência, a eficácia delas? E queria que você citasse também, rapidamente, qual que segredo é esse, né? Uhum. A questão é o seguinte, o candidato que estuda para concurso público, eu aprendi na minha experiência, eu tive que estudar e aprender técnicas para entrar no vestibular, senão não teria nem entrado, né? Eu vim de escola pública, etc., e já trabalhava desde pequenininho. Então, no meu site tem casos de sucesso de pessoas que aplicaram esse método e já passaram diversos concursos. Mas não tem especificamente um segredo. A questão ela é bem complicada disso, são vários fatores. Tem que saber qual concurso a pessoa quer, tem que saber o perfil dela. Mas, basicamente, vamos chamar assim, se houvesse um segredo é exatamente fazer muitos exercícios. Eu não conheço pessoas que passaram em concurso, principalmente depois do boom do concurso, que foi de 2005 para cá, onde passou de 5 milhões de 2005 para 10 milhões hoje de candidatos, é fazer muitos exercícios. Mas não só isso, fazer muitos exercícios, revisão, cuidar da motivação, trabalhar o lado pessoal, planejamento. Tá certo, a gente vai conversar mais ainda sobre esse assunto, mas daqui a pouquinho, porque a gente agora vai para um rápido intervalo, então nós voltamos daqui a pouquinho e na volta a gente continua falando aqui sobre os segredos, né, para se sair bem em concurso. São instantes.